Olá, tudo bem? Então, eu tenho que gravar ainda um vídeo sobre a escatologia 2, né? Porque gravei um sobre a escatologia ali, escatologia 1. Mas hoje ainda vou avançar um pouquinho na questão da teologia, né? Dessas pinceladas sobre a teologia. Vou falar de um assunto bem interessante que vem das contribuições do Niebuhr. Niebuhr escreveu um livro, Cristo e Cultura, onde a preocupação dele, a questão dele era posicionar o que significa a fé cristã e a cultura, né? Cultura como o mundo. Teologicamente ele fala o mundo, né? Bom, existem diversas possibilidades de fazer essa análise de como que o cristianismo se relaciona com a cultura. Então, para a minha tese de doutorado, eu comprei esse livro aqui, ó. Vamos ver se dá para Anabaptist Mennonite Faith and Economics. Faz uma análise da teologia anabatista ou menonita nas questões econômicas. Então é bem interessante isso aí. Então. E tem um artigo, um trecho do livro aí, que são diversos autores, né, menonitas que se posicionam, onde ele explica a situação da fé menonita diante da cultura, diante do mundo, né? Então, veja bem, os anabatistas foram perseguidos. Os anabatistas são os menonitas. Esse pessoal aí que tem no Paraguai bastante, né, ali no Chaco Paraguai, tem na região de Curitiba, tem alguns menonitas também na Argentina, e tem bastante menonitas no Canadá. Canadá, em região ali de Winnipeg, né? Então, Ontário também tem menonitas. Então, os menonitas são seguidores aí, os discípulos de Menno Simons, que reorganizou esses grupos anabatistas que foram perseguidos na Europa e tal. Pois bem, essa questão da perseguição, né, e da ideia de que os anabatistas originais aí estariam concordes com o Evangelho, fez com que esses grupos se fossem reclusos, né, se afastassem da vida mundana e bem separaram entre nós, que seriam os anabatistas, né, e eles, o mundo, o resto, né? Então essa separação de nós com eles fez com que essa teologia interna dos menonitas fizesse um contraponto entre Cristo e a cultura. Cultura é fora. Cristo significa os menonitas, né? Os anabatistas, que ficam num gueto, num grupo e tal. Aqui no estado do Paraná, tem ali em Vitimarçu, né? Ou 20 mais um. Ali tem menonitas e tal, né? Formaram um gueto religioso, uma separação do mundo, né? E durante muito tempo isso aí deu certo, porque separando-se do mundo, você pode manter as tradições e tal. O problema é que na medida que a história vai avançando, essa separação do mundo, essa separação entre nós e eles, vai encontrando abalos, né? Então hoje os menonitas, desta obra aqui, é um dos exemplos, se indaga o que resta da tradição menonita, da teologia original menonita. Então, diz, resta aí a defesa intransigente do pacifismo, né? Defesa intransigente do pacifismo. Muito bem, e o resto? A defesa de uma estrutura de cristianismo que fosse diferente daquilo que o mundo apresenta, é que vem em questão, né? Então, por exemplo, os anabatistas defenderam a propriedade comunal, em comunas. Originalmente defenderam, olha, não é necessário que haja terra, por exemplo, para uma pessoa e os outros ficarem sem. Não, todo mundo tem acesso à terra para fazer o plantio. Não sei se você assistiu aquele filme A Testemunha, né, com Harrison Ford e a McGillis, né? Filme bacana, que conta a história daquele menino que ele viu um policial, né, corrupto e tal, matando outro e tal, e ele se torna testemunha. E o Harrison Ford, como é policial e tal, ele vai defender essa testemunha, e ele vai lá no meio dos Amish. Os Amish são um grupo anabatista também, né?
E lá, esse grupo anabatista trabalha todo mundo em conjunto. Então, terras comunais, vai um casal que resolve construir família e tal, vai todo mundo ajudar a construir o celeiro, né? A ideia do comunismo, a ideia das coisas em comum. Isso faz parte, está dentro da tradição anabatista, como também está dentro da tradição anabatista a defesa daquelas pessoas, daqueles grupos marginalizados, né? O anabatismo tem tudo a ver com as lutas campesinas, tudo a ver. Tanto é que, muito provavelmente, as reivindicações das lutas campesinas ou camponesas que aconteceram na Europa em 1520 foram provavelmente as reivindicações redigidas por influência anabatista. Né? Então, eles têm tudo a ver com isso, está tudo ligado, né, à teologia anabatista. Então, nós, grupo religioso, teológico, vinculado à fé em Cristo, contra eles um mundo descrente, daquelas pessoas que não fazem parte do jugo de Cristo. O jugo de Cristo é que coloca sobre as pessoas uma nova vida, né? Então, a propriedade comunal, uma importante aí, a defesa da não violência. Bom, agora vem cá. Veja só que pergunta interessante. Esses anabatistas menonitas foram para a região da Rússia, né? Estiveram na Rússia. Lá eram proprietários, grandes proprietários de terra, muitas vezes, né? Menonitas, anabatistas. Aí veio a Revolução Russa. E a Revolução Russa ampliou esse conceito de terras comunais. A terra da comuna, para todo mundo plantar. Quem foi contra? Os menonitas. Por que foram contra? Nossa, mas, né? Porque, veja bem, não é contra a teoria da terra comum. É que não dá para ter terra comum com eles. Só dá para ter entre nós aqui, né? Entre os crentes menonitas dá para ter terra em comum. Quando vem eles, aquelas pessoas que não são menonitas, aí não dá. Então, veja que coisa interessante. Aí eles se compuseram como uma estrutura de pensamento anticomunista. Por quê? Porque o comunismo afetou as ideias de nós e eles. Né? Então, comunismo dá entre nós. Para os outros, não. Daí então você veja, esse afastamento anabatista do mundo, da cultura, trouxe problemas crescentes. Né? Por exemplo, os anabatistas não sabem o que fazer com a ecologia. A ecologia, o mundo, né? As defesas do meio ambiente, não faz parte da lógica menonita. Eles não sabem o que fazem com isso. E estão acordando apenas recentemente que é preciso que haja uma pregação menonita a esse respeito. Depois também uma enorme indiferença política, porque os políticos fazem parte do eles, né? Não faz parte do nosso. Nós aqui cuidamos dentro do nosso aprisco aqui, do jugo de Cristo e tal, né? E o resto é o resto. Então, a indiferença política tem marcado os anabatistas. Então, por exemplo, também o pacifismo, né? O pacifismo é uma doutrina individual. O anabatista, ele de fato não tem uma reflexão consistente, por exemplo, se ele não tem armas, ok, ele não vai ter armas. Mas ele realmente não consegue fazer uma reflexão a respeito da bomba atômica. Né? Ele não consegue ter um posicionamento firme, forte, decidido de que bomba atômica é errado, né? Porque bomba atômica faz parte do eles. Está lá, né? Somos eles que cuidam da bomba, não nós. Então, essa teologia, essa ética individualista do anabatismo, ela tem gerado confusões de monte. Porque essa separação faz com que os menonitas não saibam como que o evangelho pode ser levado para o mundo. Ele fica o evangelho nosso, fechado no aprisco, e não tem... A proposta missionária dos anabatistas é muito, muito ruim. Porque basicamente seria resgatar as pessoas do mundo e levar para dentro do aprisco. Né? Então, toda a questão missionária também, todo o significado do que é a fé cristã para os anabatistas precisa ser rediscutida. Né?
Os anabatistas depois também têm influência sobre os batistas. Os batistas têm um pouco a ver com o calvinismo. Uma hora eu vou falar sobre calvinismo aí também, né? Mas o anabatismo histórico são esses grupos pequenos que estão por aí. Os menonitas, os Amish e tal, né? Tem aquele Breaking Amish, né? Não é Breaking Bad, não. Acho que é Breaking Amish, aquela série sobre os Amish. Bacana, né? Algumas coisas. Meio montado e tal, mas bacana. Bom, o que a gente tem que ainda falar sobre isso? Tem que dizer o seguinte, Cristo e cultura, a gente vê com a decepção aqui o problema dos anabatistas, né? Nas últimas eleições. Esse pessoal anabatista não soube o que fazer. Votou no Bolsonaro, né? Que é um cara que defende as armas. Grupos menonitas de estudantes de teologia, pessoas que passaram por formação, estão defendendo um cara que defende as armas. Porque eles não têm noção do que são nós e eles, né? Defesa de armas não é cristão, não é menonita, não é anabatista, não é nada. Defesa de armas faz parte da lógica do poder. Não é uma lógica teológica sustentável, né? Pelo menos do ponto de vista cristão, né? Tá? Depois, falta um comprometimento com as próprias raízes teológicas. Né? Os anabatistas brasileiros aqui, por exemplo, não sabem mais quem foi Menos Simons. Não conhece a teologia anabatista. Eu até meio triste falar isso aí, né? Mas aqueles que deveriam estar apoiando o MST, em primeiro lugar, por uma questão teológica, de raiz teológica, são exatamente aqueles que são contra. Porque eles saíram da Rússia, esses menonitas vieram para o Brasil e adotaram um anticomunismo que eles não têm noção por quê. É apenas um anticomunismo, né? Então a teologia, os benefícios de uma teologia enraizada, colocada numa cultura com raízes profundas, deixou de existir no anabatismo brasileiro. Voto errado, a falta de consciência política, a falta de mensagem, a falta de evangelho, a falta de tudo, né? Conto aqui para terminar um episódio meu aí sobre esse problema, né? Fiz parte estudei teologia dos anabatistas, né? Modéstia à parte, vou lhe dizer o seguinte, eu mancho mais de teologia menonita do que os próprios menonitas, né? Eles têm uma teologia prática, eles vivem naquele gueto, mas teologia, reflexão teológica, eu estudei mais do que muitos. Não vou dizer que sou o melhor de todos, mas estudei muito. Então o que acontece? Eles não sabem mais qual é a teologia que eles têm, né? Aí a solução, como eu penso diferente, já qual é a solução? Dá um chute nele e manda o Marcos embora. Tá? Cristo e cultura. Para conclusão, é preciso desenvolver uma nova reflexão sobre Cristo e a cultura, né? Isso é fundamental aí para que a gente tenha o evangelho presente no mundo. Não é possível a gente dizer, eu sou um cristão e tal, e vou defender o voto no Bolsonaro. Não tem jeito. Ali o cristianismo se rompe, né? Então faz parte daquela lógica de que o mundo não tem nada a ver com a fé cristã. Não. O mundo tem tudo a ver com a fé cristã. A gente é cristão no dia a dia, no cotidiano, nas posições políticas, na defesa daqueles que estão mais necessitados. Veja, você é cristão? Então não pode ser contra o MST. Não pode. Quando você é contra, você se esquece de Cristo. Então eu acho que a grande questão é as religiões esquecem-se de Cristo, e por isso que Cristo está morto, né? O cristianismo está morto, porque ele se esquece de quem foi Jesus. Um abraço aí.